Hoje a gente vai mergulhar na história de um desastre que não só abalou uma cidade inteira, mas que, por incrível que pareça, acabou forçando uma verdadeira revolução tecnológica. Vamos entender o que aconteceu na explosão da Uzi Minas lá em 2018. Para a gente começar a entender a dimensão do que aconteceu, vamos partir de um número: 1,86. E não estamos falando de um terremoto, pelo menos não um natural. Essa foi a magnitude, na escala Richter, de uma explosão industrial. Imagina a cena, uma sexta-feira, hora do almoço, em Ipatinga, Minas Gerais. De repente, 12h40, um estrondo gigantesco. Um barulho tão forte que foi registrado como um evento sísmico. Em questão de minutos, a cidade inteira, mais de 250 mil pessoas, ouviu o som, sentiu o tremor e viu janelas se estilhaçando. O pânico foi imediato. Então, vamos ver de perto o impacto imediato daquele dia em que a Terra literalmente tremeu por uma causa industrial. A força da explosão gerou uma onda de choque que varreu a cidade, quebrando vidros de casas, lojas, escolas, e uma nuvem de fumaça escura e densa tomou conta do céu, levando o medo para muito além dos portões da fábrica. E no meio de todo esse caos, o número de feridos chegou a 34. Mas olha que impressionante, nenhuma morte. Nenhuma. O evento ficou conhecido como o Milagre do Horário de Almoço, justamente porque muitos trabalhadores não estavam em seus postos no momento exato da explosão. Bom, isso nos leva à pergunta inevitável: como uma coisa dessas pôde acontecer? A resposta, pasmem, está em uma peça de equipamento que funciona basicamente como o pulmão de toda a usina. A origem de tudo foi um gasômetro. Pensa num tanque gigantesco que armazena os gases da produção de aço. Ele é essencial para o sistema de energia da usina, mas ao mesmo tempo é um componente extremamente volátil. A investigação, mais tarde, mostrou que não foi um único erro, mas uma verdadeira cascata de falhas. Foi um efeito dominó terrível. Primeiro, ar da atmosfera entrou onde só deveria ter gás inflamável. Depois, o sistema que controla as válvulas falhou e não isolou o problema. Para piorar, os sistemas de emergência demoraram demais para reagir. E aí, bastou uma faísca normal do próprio equipamento para detonar tudo. Foi, literalmente, a tempestade perfeita. Mas essa falha técnica toda não aconteceu do nada num vácuo. Para a gente entender o porquê, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o contexto, a pressão gigantesca que a empresa estava sofrendo na época. Olhando os números da empresa, o cenário era bem delicado. A Uzi Minas vinha de anos de prejuízos pesados e, em 2018, estava tentando se reerguer. Era uma recuperação bem frágil. Quer dizer, qualquer problema, qualquer parada na produção, representava um risco financeiro enorme. E a pressão não era só financeira, não. Apenas 48 horas antes da explosão, um trabalhador terceirizado tinha morrido por inalação de gás ali mesmo, no mesmo complexo industrial. O clima de segurança já estava péssimo. E não era falta de aviso. Depois dessa morte, e antes mesmo da grande explosão, o sindicato local já tinha feito um alerta muito sério, dizendo que a política de corte de custos estava comprometendo a segurança e criando o ambiente perfeito para um acidente. E depois da explosão, claro, vieram as consequências, e elas se espalharam por toda a parte, afetando as finanças da empresa, a situação jurídica e, obviamente, a relação com a comunidade. A reação do mercado foi imediata e bem dura. No dia do acidente, com toda a incerteza sobre o futuro da produção, o valor das ações da empresa despencou mais de 7%. Para a sorte da companhia, ela tinha uma apólice de seguro bem robusta. A cobertura para riscos operacionais e danos chegava a 600 milhões de dólares. E olha que interessante essa tabela do seguro. Ela mostra uma coisa que pouca gente para pensar. O rastro financeiro de um desastre como esse é longo, muito longo. A gente vê aqui que levou mais de 6 anos, isso mesmo, 6 anos, para que toda a questão com a seguradora fosse completamente resolvida. Do lado legal, a coisa também andou rápido. O Ministério Público de Minas Gerais entrou em cena na mesma hora, abrindo investigações tanto na área civil quanto na criminal para apurar os danos ambientais, o impacto na comunidade e a responsabilidade de quem quer que fosse. Então chegamos ao ponto crucial. O que mudou depois de tudo isso? Porque um desastre dessa magnitude geralmente força um acerto de contas, levando a mudanças profundas nas regras e na tecnologia. E a mudança veio. Quase 3 anos depois, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Esse acordo basicamente encerrou o processo judicial e transformou a disputa em investimento direto,
4,5 milhões de reais para projetos na comunidade e um plano de emergência totalmente novo e fiscalizado. E aqui está, talvez, a mudança mais fundamental de todas. A empresa foi obrigada a virar uma chave na sua filosofia de segurança. Saiu de um modelo reativo, que só age depois que o problema acontece, para um modelo preditivo. A ideia agora é usar tecnologia e dados para antecipar os riscos, para prever a falha antes que ela aconteça. Na prática, isso significou um investimento pesado em tecnologia de ponta, a chamada Indústria 4.0. Foi criada uma central que usa inteligência artificial para vigiar as câmeras o tempo todo, óculos inteligentes que detectam cansaço nos operadores e centenas de milhões de reais foram gastos para modernizar equipamentos antigos. O local do desastre virou um laboratório de inovação. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A explosão de 2018 foi, sem dúvida, o resultado de uma falha sistêmica grave. Mas, ao mesmo tempo, ela acabou se tornando um catalisador caríssimo e trágico, claro, mas que forçou uma mudança profunda. Uma crise que acabou virando um exemplo, um estudo de caso sobre como a tecnologia pode redesenhar o futuro da segurança na indústria.